Consta no item 1º da ordem do dia o projeto de lei de conversão número 7 de 2015, originário da medida provisória 670 de 2015. Hoje é o segundo dia em que a referida medida provisória consta na ordem do dia, sobrestando a pauta. Entretanto, constam também na ordem do dia proposições que, não havendo objeção do plenário, podem ser objeto de deliberação. E eu fiz a identificação de alguns itens que não criam nenhum confronto do ponto de vista das opiniões. Senhor Mas presidente, está pedindo pela ordem o senhor senador Zé presidente. Pimentel, líder do governo no Congresso. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, é uma informação. A medida provisória 670 foi lida quando aqui no Senado Federal? Foi lida na quinta-feira após a ordem do dia. Então, nós hoje estamos completando 2 sessões deliberativas. 2 sessões deliberativas, né? Amanhã, Então não podemos votar. Então, senhor presidente, ela segue sobrestando a pauta. Isso. tendo a pauta trancada, não tem acordo para nenhum outro ponto, presidente. Não, pela ordem, presidente, não, é possível a apreciação de acordos, leitura de acordos para votação, acordos internacionais? As medidas que vieram da Câmara, tratando de acordos internacionais, o senador Aloysio, inclusive, tem feito um esforço nesse sentido, elas já foram dadas como lidas, tendo em vista o artigo que li na abertura dos trabalhos, já foram encaminhadas para a Comissão de Relações Exteriores e há um esforço de todos que compõem a Comissão de Relações Exteriores de estarmos amanhã na sessão presidida pelo senador Aloysio, para que se possa fazer a apreciação desses acordos e, à tarde, eles estarão na ordem do dia. Juntamente com a medida provisória, não é isso, presidente? Juntamente com a medida provisória amanhã. Hoje eu, então, tenho alguns itens, inclusive que saíram da CAI, que não ficam sobrestados, mesmo com a pauta trancada, que eu gostaria de ver a possibilidade de apreciarmos. Mas Vossa Excelência tem já a posição de que já fizemos a devida condução dos acordos aqui. Eu queria apenas, senador Jorge Viana, Vossa Excelência integra a Comissão de Relações Exteriores como membro titular, da mesma forma que eu faço parte, mas eu queria salientar aí a responsabilidade institucional do nosso presidente, senador Aloysio Nunes Ferreira, que, percebendo a urgência e a relevância da visita que a presidente da República fará aos Estados Unidos e ao encontro com o presidente Barack Obama, a relevância da assinatura desses acordos bilaterais entre Brasil e Estados Unidos e que coroa aí exatamente essa visita oficial. Então, eu quero ressaltar aí esse compromisso institucional do senador Aloysio como presidente da Comissão de Relações Exteriores, que entende as razões de Estado superam divergências de ordem de natureza política. Então, cumprimentar o senador Aloysio. Eu estou guardando meus elogios para amanhã, mas hoje estou como um auxiliar do senador e presidente da comissão, ajudando na convocatória de senadores, em relatoria, para que se possa, inclusive às vésperas da viagem da presidenta aos Estados Unidos, uma viagem histórica, o Senado, o Congresso, cumprir a sua parte. O item 8 da pauta, senadores e senadoras, ele foi apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos e trata de uma matéria que é um rito burocrático que temos que cumprir. Aprova a programação monetária para o 3º trimestre de 2014. Então, penso que essa matéria pode ser apreciada. A matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos do parágrafo único do artigo 353 do Regimento Interno. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão do projeto em turno único. Não há oradores inscritos, encerrada a discussão. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental. Em discussão, a redação final, não há oradores inscritos. Aprovada a redação final, a matéria, então, as senhoras e senhores senadores que concordam com a redação final,
permaneça como se encontra, a matéria fica aprovada, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Da mesma maneira que o item 9 trata exclusivamente, com base no parecer, eu estou me referindo ao projeto Decreto Legislativo 232 de 2015, que tem como relator o senador Lindbergh Faria, que aprova a programação monetária para o quarto trimestre. Nós estamos nos referindo exclusivamente a matérias vencidas, que hoje foram apreciadas por unanimidade da CAI. É um trabalho que eu diria corriqueiro daqui da presidência do Senado, e faço apreciação, então. A matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos do parágrafo único do artigo 353 do Regimento Interno, podendo ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Não há oradores inscritos. A discussão está encerrada, em votação. As senhoras e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontra, aprovado. As senhoras, há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental. Em discussão, redação final. Encerrada a discussão, as senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria, vai para a Câmara dos Deputados. Temos ainda aqui qual é? O item 11, proposta de emenda à Constituição número 53, tem um requerimento sobre a mesa pedindo o reexame da CCJ. Há sobre a mesa requerimento que pede o reexame dessa matéria, do item 11 da pauta, de autoria do senador Romero Jucá, e que faz com que essa matéria volte à apreciação da CCJ. Votação do requerimento de adiamento da discussão e reexame na CCJ. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. A matéria vai, o item 11, voltar para apreciação da CCJ. Pela ordem, presidente. Voltará para a ordem do dia do período adequado. Pela ordem, senador Luiz Nunes Ferreira. Senhor presidente, eu entendia que havia um acordo para votarmos o item 6 da pauta, que é um projeto de resolução de autoria do senador Cássio Cunha Lima, que trata da realização de sabatinas, algo que foi muito comentado aqui depois daquela sabatina ônibus na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Naquele momento, as lideranças todas se manifestaram a favor. E como Vossa Excelência... Aqui, inclusive, para cumprir um rito que sempre faço, de parte a parte, eu pergunto ao senador líder Zé Pimentel, vice-presidente da CCJ, o senador Aloysio está se referindo ao item 6, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, que ele estabelece no regimento do Senado Federal um rito para as sabatinas. Senhor presidente, o líder da nossa bancada, o senador Humberto Costa, assinou a urgência, portanto, tem acordo. Então, item 6 da pauta, projeto de resolução número 27 de 2015, do senador Cássio Cunha Lima e outros senadores, que altera o inciso 2º do caput do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal para disciplinar, no âmbito das comissões, a arguição pública dos indicados a que se refere o inciso 3º do artigo 52 da Constituição Federal. A matéria tramita em regime de urgência nos termos do requerimento 702 de 2015. Ao projeto não foram oferecidas emendas perante a mesa no prazo regimental. A matéria depende de parecer da CCJ e da comissão diretora. Eu gostaria de pedir, então, um parecer, se Vossa Excelência, que é vice-presidente, senador Aloysio Nunes Ferreira, Vossa Excelência podia oferecer o parecer a esse projeto de resolução de autoria do senador Cássio Cunha Lima, que estabelece o regramento para as sabatinas e que está em regime de urgência, tendo em vista o acordo de liderança. Eu me refiro ao projeto de resolução número 27, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, que altera o inciso 2º do caput do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal para disciplinar, no âmbito das comissões, a arguição pública dos indicados a que se refere
o inciso 3º do artigo 52 da Constituição. Não foram oferecidas, como disse há pouco, emendas à matéria. Nós precisamos de um parecer concordando ou discordando aqui dado em plenário em nome da Comissão de Constituição e Justiça para que eu ponha para apreciação do plenário. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, fico muito honrado com a sua designação. Todos nós já vivemos essa experiência, inquirição de candidatos cuja aprovação é essencial para a nomeação pelo presidente da República, para ocupar cargos no Poder Executivo, nas agências reguladoras, no Poder Judiciário. Há sempre uma incerteza quanto às regras da sabatina. Incerteza que afeta o trabalho das comissões, cria insegurança dos sabatinados. Os próprios senadores que se interessam em fazer as suas perguntas, as suas indagações, não sabem exatamente quanto tempo vão dispor para expressar os seus pontos de vista e para fazer as suas formulações. É algo que é decidido sempre em função, digamos, de conveniências do momento e da cabeça de cada presidente de comissão. As comissões têm regulamentos diferentes para a realização dessa audiência, segundo essa esfera de competência. E a proposta do senador, o projeto de resolução do senador Cássio Cunha Lima visa a unificar esses procedimentos, de modo que eles sejam observados por todas as comissões, para que as pessoas possam se preparar, para que as sabatinas também tenham um tempo para transcorrer, um tempo útil, não é? Porque o objetivo da resolução é disciplinar um tempo para inquirição do candidato, e cada senador interpelante disporá de 10 minutos, assegurando igual prazo para a resposta imediata do interpelado. A resposta tem que ser imediata do interpelado, facultando a réplica e a tréplica, ambas também imediatas por 5 minutos. Aí nós teremos efetivamente um debate entre os membros da comissão e o sabatinado. Evitaremos aquela resposta em bloco de 10, 20 indagações, nas quais o foco se perde e não há condições efetivas da réplica e da tréplica. Então, eu penso que isso valorizará muito o processo da sabatina no Senado e, por essa razão, o meu parecer é favorável, sendo que não há nenhum óbice também do ponto de vista constitucional, regimental ou legal. O parecer do relator, senador Aloysio Nunes, é favorável à matéria. Completada a instrução da matéria, passa a sua apreciação. Discussão do projeto em turno único. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Votação. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. A matéria vai à promulgação e nós temos aqui aprovado o estabelecimento de um rito para as sabatinas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Item 13 da pauta, para contar mais uma sessão de discussão. Proposta de emenda à Constituição número 74, 2013, da Câmara dos Deputados, tendo como primeira signatária a deputada Luísa Erundina, que dá nova redação ao artigo 6º da Constituição Federal para introduzir o transporte como direito social. Parecer sobre o número 335 de 2014 da Comissão de Constituição e Justiça, relator ad hoc senador Álvaro Dias, foi favorável. A matéria constará na ordem do dia durante 5 sessões e aqui contamos mais uma sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Pela ordem, senhor presidente. Só tem mais um item, mas com a palavra, Vossa Excelência, senador. A menos que eu tenha ouvido mal, eu penso que Vossa Excelência se equivocou ao anunciar a aprovação desse projeto de resolução, número 27, uma vez que, segundo eu ouvi, Vossa Excelência teria se referido a um projeto de resolução que disciplina as sabatinas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mas ele é geral, se aplica a todas as comissões. Eu me equivoquei e peço desculpas. Ele disciplina as sabatinas de uma maneira todas uniforme, as comissões. Exatamente. Foi um ato falho. Muito obrigado. Item 16 da pauta, projeto de resolução número 19, de 2014, do senador Inácio Arruda, que cria espaço
do ciclista nas dependências do Senado Federal, com infraestrutura física e operacional de apoio aos servidores que utilizam bicicleta como meio de transporte ao trabalho. Parecer favorável sobre o número 927/2014 da Comissão Diretora, relator senador Flecha Ribeiro. Não foram oferecidas emendas perante a mesa de discussão do projeto em turno único. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão e votação, as senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final que será publicada na forma regimental. Discussão da redação final, não há oradores inscritos. Em votação, a redação final, as senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. A matéria vai à promulgação. Eu fico contente de estarmos aqui disciplinando, a partir de uma iniciativa do ex-senador Inácio Arruda, os espaços físicos e operacionais para o transporte, os espaços para os ciclistas, para o sistema cicloviário no Senado Federal.